Olá, entenda, códigos da vida são códigos de sabedoria. Escute, eu tenho falado com vocês sobre a esperança escatológica. Sabe, a Bíblia é um livro maravilhoso. Aliás, a Bíblia é o livro que fala de vários livros. E quando você começa a estudar a história da igreja, você percebe que a visão de muitos homens estudiosos, desde os apóstolos aos conhecidos como pais da igreja, os pré-reformadores, os reformadores. Existem alguns livros antigos que nós deveríamos estar conhecendo. Qual era a visão de alguns grandes homens de Deus do passado? E até mesmo qual a visão teológica? Houve muitas mudanças no decorrer da história. E é por isso que eu quero me aprofundar nesse assunto sobre a esperança escatológica. A igreja vitoriosa é a igreja de Cristo. Novos céus e nova terra. Nós sabemos que desde os apóstolos, essa visão de Cristo e a sua igreja, essa é a escatologia vitoriosa, ou o que eu chamo de esperança escatológica. Era de anelo, anseio. Não havia medo. O desejo era que se desse a instauração do reino de Cristo imediatamente. Quando nós lemos a história, e descobrimos, assim como Paulo, Pedro, e eu não estou colocando-os em pé de igualdade no que diz respeito aos seus livros, porque a Bíblia é o livro dos livros que menciona, os apóstolos, mas é bom você ler Calvino, é bom você conhecer a visão futura de Lutero, de Orígenes, o que esses homens pensavam, e até mesmo Jonathan Edwards. Nós conhecemos os heróis da fé. É um livro de Bunyan, que alguns de vocês talvez já ouviram falar, homens que passaram, enfrentaram desafios. Eu quero, numa oportunidade, depois desse vídeo, mostrar a história daquilo que as pessoas estão aguardando para um tempo futuro e que já aconteceu no passado, de muito sofrimento, mas que já prenunciava a volta de Cristo. Mas quando a gente começa a compreender aquela frase de Spurgeon, o evangelho como um leão enjaulado, que não precisa ser defendido por ninguém, apenas deixa o leão sair, deixa o leão rugir. Aliás, eu creio que é um bom tema para uma próxima mensagem nossa, o rugido do leão. Onde começou a haver essa visão escapista, essa visão de fuga, dos cristãos. Tem uma Bíblia famosa chamada Bíblia de Scofield, eu não sei se se pronuncia assim, e a partir dessa Bíblia, essa nova visão escatológica, a partir dos Estados Unidos, a mensagem apocalíptica começou a ser
assustadora, chamado Os Deixados para Trás, A Agonia do Planeta, alguns filmes e imagens, e a maioria dos cristãos ainda tem essa visão de futuro amedrontadora, tenebrosa, aterrorizante. Mas a igreja, ela não tem essa visão. Infelizmente, alguns cristãos entraram pelo caminho do gnosticismo, sabe? Um conhecimento que é mais humanista do que bíblico. E aí não se lê mais as escrituras com os olhos espirituais. E não se vê também com olhos espirituais, não se ouve. É aquela ideia do que você vê, do que você ouve, do que o seu coração expressa. Eu tenho falado tanto sobre coração ultimamente. Quem tem acompanhado aí, são 31 dias de sabedoria. Eu sei que algumas pessoas não acompanham, mas assim, sabe, um coração cheio de esperança, um coração alegre, um coração sábio, coração sadio, é diferente. Ele sente em termos, ele pulsa, né? Em termos de esperança. Os nossos olhos e os nossos ouvidos, eles devem ser alimentados pela revelação da palavra de Deus a nós, principalmente que confessamos Cristo como o único Senhor e Salvador, e não pelas más notícias que se ouve e que se vê, que adoece uma geração inteira, principalmente quando essa geração é facilmente manipulada por um sistema religioso, pessimista, derrotista, fatalista. É tão diferente quando você compreende, sabe, o poder do Evangelho de Cristo. Quem tem essa visão de enfrentamento, de guerra, ele não foge do fogo da batalha, ele corre para o fogo da batalha, né? Eu tenho falado aqui que um vencedor nunca foge, assim como um fujão nunca vence. Infelizmente, muitos cristãos, eles estão mais preocupados com a revelação do anticristo, do 666, do falso profeta, a besta, o homem da iniquidade, sabe, o dragão, que é a antiga serpente, e esquece a revelação do Cristo glorioso, majestoso, vitorioso, que enche o homem de esperança. Então, com relação a alguns autores aqui que eu citei anteriormente, em breve eu vou aprofundar naquelas questões de Mateus, Marcos e Lucas. Não passará essa geração, e algumas pessoas desconhecem os acontecimentos passados, e passaram-se mais de 100 anos. Em que geração você pensa que você está? Eu creio que ainda tem muita coisa para acontecer. Então, hoje eu vim aqui em respeito a você, depois de ter mais uma vez incentivado aqueles que não adquiriram o meu e-book a adquirir o e-book, estudar e rever a sua vida, os seus desejos, suas prioridades, seus valores, e saber se você realmente está permanecendo para sempre. Aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Então, já que eu falei de livros aqui, eu vou te dar alguns dados aqui para você que é estudioso da palavra. As Escrituras nos falam do livro dos vivos, Salmo 69, 28 e Salmo 139, 16. O livro dos vivos, o livro da vida,
está em Filipenses 4:3, é diferente. Esse livro da vida é o livro da vida do Cordeiro. Quando você vai para o Salmo 56:8, fala-se do livro das lágrimas. Interessante, o livro das obras, Apocalipse 20:12, livro dos 7 selos, Apocalipse 5:1, e o livro das lembranças, Malaquias 3:16. Tudo está registrado nos livros. E algo que é perceptível, principalmente na cultura brasileira, é que muitas pessoas têm preguiça de ler, de se informar, de ir além da informação, ser instruído, a fim de adquirir uma sabedoria que lhe capacite a lidar com as várias áreas da sua vida. Livros são reveladores. E o livro de Apocalipse é o mais revelador dos livros que estão à nossa disposição na Bíblia. Aliás, Apocalipse significa, Apocalipto é revelação. E o propósito do livro de Apocalipse é lembrar aos crentes de todos os tempos que o Senhor, a quem nós seguimos, é glorioso, poderoso, e toda a história está rumando para o planejado do Senhor, para aquilo que o próprio Deus planejou. Então essa lembrança é uma lembrança que nos traz esperança. É como Lamentações 3. Lamentações 3:21 confirma-se: quero trazer à memória o que me dá esperança. O que tem passado pela nossa mente? Nenhuma esperança se nós não estivermos diante da revelação das Escrituras, que ilumina a nossa mente, que traz luz à nossa mente. Então, eu gostaria que você pensasse comigo sobre esse avivamento necessário para esses últimos tempos. Quem já acompanhou Esperança Escatológica 1 e 2 sabe do que eu estou falando, e que isso fique cada vez mais clarificado por meio dos livros. Agora, quando eu falo dessa visão, deixados para trás, eu lembro um pouco tempo atrás que eu falei sobre levados para frente, com alguns irmãos numa visita a um sítio de um irmão. É algo que nos impulsiona, é algo que nos projeta, é algo que nos faz viver. Todas essas imagens e visões das Escrituras, sabe? Elas vão convergir para o livro de Apocalipse, e incluindo os enigmas, Eu sempre falo aqui de códigos da vida, que são códigos de sabedoria. Eu estou falando de coisas que precisam ser desvendadas no nosso entendimento, Essa ideia de coisas que você só acessa se você tiver a senha, você só acessa se você tiver a chave, você só acessa se você compreender a parábola. Na verdade, o que tem acontecido é que algumas coisas não estão sendo acessadas por falta de conhecimento das Escrituras. Mas esse assombro com relação, ao futuro deixa de ser um medo do que está por vir e se torna um assombro pela santidade e o poder do Altíssimo.
o assombro, todo olho verá do triunfo final do bem sobre o mal. Nós ficamos impressionados com isso, né? Nós ficamos perplexos quando nós vemos como tudo se encaixa como num quebra-cabeça e, como eu tenho dito, o cenário está se armando até que os reinos do mundo se tornem de Cristo Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando a gente começa a contemplar Deus como Ele é onipotente, onipresente, onisciente, eu tenho falado aqui, você começa a pensar em Deus em termos dos seus atributos, os seus nomes compostos no Antigo Testamento, sabe? Você começa a compreender Deus na história diante de todos os acontecimentos. Tudo que está acontecendo no mundo, sabe? Cristo aparece em Apocalipse como o Cordeiro de Deus, inocente, que morreu, mas venceu a morte. Aquele que se apresentava como um leão feroz, o leão da tribo de Judá. Por meio de uma linguagem viva, Apocalipse traz uma linguagem profética com muitas metáforas, e esses mistérios que permeiam toda a Bíblia vão culminar neste livro de Apocalipse. E a profecia que é dada a João em Patmos é a última maravilha revelada na palavra do Senhor. Sobe para aqui que eu te mostrarei. E tudo começou com o princípio, mas a história da vida, ela vai sendo avivada por Deus e ela é apresentada em Apocalipse num resumo glorioso, muito além desse medo dos fins dos tempos, sabe? Quando nós lemos então o final de Apocalipse, podemos declarar confiantemente: Ele venceu. E no fim, todas as testemunhas do universo verão que, qual for o preço da vitória, que foi e ainda há de ser terrível, terá valido a pena pagá-lo. O princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o que era, o que é e o que há de vir. O Alfa e o Ômega. Tudo tem um início, tudo tem um fim. Você só precisa compreender. Como eu disse, quem você vai encontrar no final. Porque aquele que não tem esperança a respeito do fim é porque ele não tem convicção ainda da glória que há de ser revelada e manifestada ao mundo. João chorava no capítulo 5, falando que ninguém era digno de abrir o livro e ler o livro e olhar para o livro. Lembra, eu falei de livros aqui. Agora eles já podem cantar, afinal alguém mais maravilhoso do que as palavras nossas podem descrever lançou mão da tocha que ninguém mais podia carregar, levantando-a bem alto como verdadeira luz do mundo. Ele pegou o livro, desatou-lhes os selos. Agora os reinos deste mundo, as doenças, o diabo, as trevas e até mesmo a própria morte, aquela velha e fria inimiga que ainda amedronta muita gente, mas não pode amedrontar um cristão vitorioso, sabe? Apocalipse mostra tudo isso derrotado para todo sempre. E esse fogo que vem de Deus, ele nos mostra então que ele sempre soube
A luz e a chama sempre esteve acesa, ela nunca vai se apagar, e nas nossas vidas também o fogo deveria estar ardendo continuamente sobre o altar, para que nós levantássemos a bandeira do Nissi, do Deus vitorioso, e apresentássemos Cristo como uma única esperança para o mundo em trevas, porque Ele é luz. Escute, agora a igreja está sendo despertada, e essa é a nossa temática do ano de 2022, despertar e vigiar, porque estar desperto não é estar eufórico. É diferente. Despertar, estar atento. A vigilância anda junto com o despertamento. Esse despertamento para o que Deus quer fazer na sua, na nossa vida, através das nossas vidas, na minha vida. Sabe, eu não sei, mas eu acredito que muitos de nós possamos estar passando por um momento de luta, de dor, de aflição, quer seja pessoal, quer seja no ambiente familiar. Sabe, se você viver de frustração, nesse tempo do fim nunca haverá frutificação. Sabe, mas se você compreender esse despertamento, esse avivamento que Deus quer trazer para a igreja, você vai frutificar na família, você vai frutificar em todas as áreas da sua vida. Os frutos vão pesar, sabe? Você vai se inclinar diante desse governo de Cristo. Enquanto essa mensagem é levada, aliás, eu lembrei de uma música aqui, né? Essa tocha, essa chama que se acendeu no Pentecoste, ela continua correndo o mundo inteiro. E eu lembro que essa canção antiga, ela fala assim: meu irmão, continue ligado, segurando a tocha, até Jesus voltar. Escute, sempre a luz de Cristo brilhou mais fortes no tempo de obscura escuridão. Por isso nós temos esperança escatológica. A labareda que manteve o mundo vivo quando tudo parecia perdido. É a história da humanidade, é a história da igreja. Pode ser a minha, pode ser a sua história. A luz que brilhou quando para muitos não havia nenhuma esperança. Agora, definitivamente ela brilha, adorável e eterna na cidade de luz, cujo rio procede do trono de Deus, onde Deus é a própria luz. Eu creio que alguns de vocês podem ser despertados para lerem Apocalipse, mas isso pode ser com uma nova visão, não com uma visão pessimista, mas com uma visão otimista. E nós temos testemunhado muitas dessas maravilhas do Deus eterno, momentos de avivamento. Avivamentos, eles nascem de grandes juízos de Deus. Por isso, onde as trevas são mais escuras, a luz brilha mais forte. A história humana foi reconstruída por vários avivamentos ou despertamentos em cidades e nações, e de repente havia esperança.
Deus vem redimindo e restaurando tudo, reconstruindo para nós vislumbrarmos gloriosamente a sua grandeza e bondade. Deus deseja, com tudo que está acontecendo no mundo, atrair-nos de volta para Ele. E quando você é atraído para Ele, reconciliação, conexão, não tem como você estar nele e não ter esperança. Olha, mas Apocalipse nos ensina algumas lições que nós precisamos aprender. Um dia, os que se recusavam, ou os que se recusam, ou se recusaram a arrepender, serão julgados. Sim, tudo que ainda não foi restaurado será restaurado. Chegará o momento em que a iniquidade e o sofrimento não mais existirão. Aquele que criou tudo por meio da palavra da sua boca. Gênesis, Alfa. Escute, ele está falando outra vez a esta geração. Ele é o autor, e não somente o autor, mas o consumador da nossa fé. Tudo que ele quer encontrar quando ele voltar é fé na terra. Lucas 18. E eu quero fechar com o que está em Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Palavras de João. Esse é o objetivo final do avivamento. Em respeito a você, eu estou aqui. Eu não sei se eu continuarei trabalhando na terça, na quinta e no sábado. Quem tem me acompanhado até aqui sabe que tem sido desafiador para mim. Meu tempo, eu tenho que dedicar um tempo aqui, mas eu tenho outras atividades também. E às vezes pode ficar um pouco pesada. Mas aquilo que eu me dispor a fazer aqui e entregar para você, eu quero fazê-lo com dedicação, a fim de que você conheça as riquezas de um Deus. Que palavras em um livro que não seja a Bíblia não podem descrever. Então, muito obrigado por vocês que já se inscreveram no canal, que já ativaram o sininho, que está sempre buscando ouvir algo da parte de Deus para vencer os desafios pessoais, desafios familiares, desafios profissionais, vários desafios. É Deus que nos dá a vitória. Comente aí, curta, compartilhe. Eu vou aprofundar um pouco mais nesse assunto. E como eu citei muitos dos historiadores e alguns livros estão aí, e citei também algumas coisas que foram passadas por tradução e interpretação de maneira muito pessimista, que colocou a igreja dentro de um mosteiro, como disse o pastor Lício, de uma bolha, e as pessoas não querem mais sair para fora e ganhar almas, elas querem viver apenas para si mesmas. Você vai ver que isso aí é uma visão escapista de fuga, e o chamado de Deus para nós não é esse, é avançar por todos os meios, de todos os modos, pregar a palavra a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Recomendações do apóstolo Paulo a Timóteo. E as pessoas que conhecerem essa esperança não vão buscar outra esperança após a morte, como retorno a essa terra, mas a transposição para a eternidade, onde viveremos nele, assim como hoje ele está em nós. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.